Pedro Sanches e o ministro Oscar Puente flagrados durante o julgamento do esquema Coldo. Vamos começar. Música! Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez, recém-chegado do Supremo Tribunal. E estou aqui para contar para vocês todas as últimas informações sobre o que aconteceu em mais um dia do julgamento do esquema Coldo, que está acontecendo no Supremo Tribunal. E atenção hoje, porque Pedro Sanches e o ministro dos Transportes, Oscar Puente, foram flagrados durante o julgamento do esquema Coldo por uma série de depoimentos que vou contar para vocês agora mesmo, a seguir, e que sem dúvida os deixam em uma situação muito ruim. Digamos que eles foram pegos com a mão na massa, com a estratégia que pretendiam. Vamos compartilhar essa informação. Não se esqueçam de se inscrever no canal Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. Estamos quase em 128 mil inscritos para trazer mais vídeos para vocês. Lembrem-se de ativar o sininho para serem avisados assim que subirmos um vídeo. Vamos colocar já na tela, aí está, um perito judicial. Ele questiona a auditoria sobre o esquema Coldo encomendada por Oscar Puente. Falta transparência, é isso que diz o perito judicial. Vamos analisar o que aconteceu durante esta sessão do julgamento do esquema Coldo. E primeiro de tudo, antes de mais nada, preciso contar para vocês que, quando estourou o esquema Coldo, bem, o ministro Oscar Puente, possivelmente seguindo ordens de Pedro Sanches, encomendou uma auditoria no Ministério dos Transportes sobre a contratação da empresa. Soluções de gestão para comprar as máscaras durante a pandemia? O que está acontecendo? Pois a defesa de Ábalos e Coldo sustentam, e eu acho que eles têm indícios suficientes para isso, que na verdade essa auditoria era uma armadilha para, digamos, jogar toda a culpa do esquema de corrupção em Ábalos e Coldo, e que não subisse mais para cima, e que não pudesse afetar, por exemplo, o próprio ministro dos Transportes, Oscar Puente, ou até mesmo Pedro Sanches. Digamos que essa auditoria teria servido como uma espécie de corta-fogo para evitar que chegasse à cúpula, né? Então hoje aconteceu uma perícia. Depoíram 3 técnicas do Ministério dos Transportes e uma perita judicial. E vamos contar exatamente o que aconteceu, porque foi muito relevante. Aqui está uma foto de Oscar Puente, ministro dos Transportes. Uma perita judicial chamada para depor a pedido da defesa afirmou que houve falta de transparência na auditoria encomendada pelo atual ministro dos Transportes, Oscar Puente, sobre a adjudicação da compra de máscaras à empresa envolvida no esquema, Coldo Soluciones de Gestión. As estratégias de defesa do ex-ministro dos Transportes, José Luiz Ábalos, e de seu ex-assessor, Coldo Garcia, passaram por desacreditar. Essa auditoria, encomendada por Puente dentro do Ministério Socialista, buscou encapsular a corrupção do Ministério em Ábalos e Coldo. Por isso, nesta quinta-feira, prestaram depoimento no Tribunal Supremo as 3 técnicas do Ministério que realizaram a auditoria, acompanhadas por uma perita judicial que avaliou o relatório e que essa perita judicial foi contratada pelas defesas. Em concreto, a perita Lourdes Delamo criticou a auditoria realizada pelas técnicas ministeriais Sara Anguita, Ana Balbás e Belém Roel. E, de fato, classificou essa auditoria, encomendada por Puente, como um documento em que existe uma clara falta de transparência. Afirmou que a auditoria está tendenciosa e que teria buscado apontar diretamente para Coldo e Ábalos. Disse textualmente: "Eu não avalio se a auditoria está bem ou mal feita. Só avalio que contém vieses e inclui textos interpretativos que a afastam do procedimento." As técnicas do Ministério que fizeram a auditoria afirmaram que se trata de uma auditoria interna, sem necessidade de seguir requisitos de documento público. Na verdade, uma dessas técnicas respondeu à perita judicial dizendo que a auditoria não contém juízos de valor, mas sim cita os fatos nos quais estão envolvidos o ex-ministro e seu braço direito.
Além disso, essas 3 auditoras confirmaram que os responsáveis do Ministério não buscaram outras ofertas nem outras possibilidades de compra de máscaras, além da proposta apresentada pela Soluciones de Gestion, a empresa envolvida no esquema de corrupção. Ainda assim, explicaram que suas informações se limitam ao Ministério e que não tinham certeza se a Puertos del Estado ou a ADIF haviam buscado outras empresas distribuidoras de máscaras. Vale destacar que, em outro aspecto, as auditoras certificaram, diante das perguntas do procurador-chefe anticorrupção, Alejandro Luzon, que a alteração do pedido de 4 para 8 milhões de máscaras no primeiro pedido às Soluciones de Gestion por parte do Ministério foi feita em 13 minutos, ou seja, em 13 minutos mudou-se de repente de pedir 4 milhões de máscaras para 8. Ou seja, a quantidade do primeiro pedido foi dobrada em menos de meia hora, desde que a primeira ordem de compra foi assinada até que a mudança fosse feita. Para terminar adquirindo esses 8 milhões de máscaras através dos Puertos del Estado, mas seguindo as ordens de Ábalos e de Coudo. Isso foi o mais relevante da manhã durante o julgamento. Mas também é preciso dizer que compareceu uma perita caligráfica, Eugênia Pérez, aliás, conhecida minha. E a verdade é que ela foi muito bem, porque foi uma intervenção muito rápida, mas foi direto ao ponto. E deixou claro que ela foi a perita caligráfica que examinou os documentos apresentados por Vitor Daldama. Esses documentos manuscritos e com marcações em cores fluorescentes, e que supostamente teriam sido escritos pelo próprio Coudo Garcia, indicando obras que seriam fraudadas em troca de comissões. E de fato, essa perita caligráfica confirmou que, após fazer esse teste caligráfico com Coudo Garcia há meses, e que além disso, contamos aqui, esse laudo em medidas cautelares, pois, depois de realizar esse exame, essa análise, foram encontrados até 20 gestos habitualmente presentes na letra de Coudo Garcia e que são gestos inatos, e isso significa que foi Coudo Garcia, sem dúvida. Quem havia escrito essas marcações? Nesses documentos, fornecidos por Aldama, onde eram feitas indicações de quais empresas deveriam receber determinadas adjudicações de obras públicas. Depois eles ficavam com o dinheiro. Isso foi o que aconteceu pela manhã e à tarde também houve outra prova pericial. Nesse caso, compareceram vários guardas civis e um par de peritos que haviam sido contratados por Santos Serdán. E o objetivo dessa perícia era demonstrar ou não se os áudios que fazem parte do processo, apreendidos nos dispositivos móveis de Coudo, etc., poderiam ter sido manipulados ou se esses áudios, conforme foram retirados dos dispositivos, eram exatamente assim e não houve nenhuma manipulação. Os guardas civis, obviamente que fizeram o relatório, confirmaram seu relatório e corroboraram que, após eles fazerem o estudo desses áudios, não havia nenhuma manipulação. E o que aparece, esses áudios nos quais falam Ava, os Coudos, Santos Serdán, etc., são exatamente assim. A anedota é que um dos 2 peritos de Santos Serdán, que além disso participou por videochamada. Acontece que a acusação popular, cujo advogado é Alberto Duran, em um momento do interrogatório, a um desses 2 peritos contratados por Santos Serdán, pois ele perguntou para o senhor, ele foi condenado a 8 anos de prisão por falsificar cédulas e bilhetes de loteria e por tráfico de drogas. E, de fato, o perito teve que confirmar que foi assim, e que posteriormente foi indultado pelo governo de José Luiz Rodrigues Zapatero. E depois ele se justificou dizendo que já faz muito tempo, que de fato já tinha cumprido sua parte da pena e que já faz muito tempo que colabora com a justiça. Isso, na verdade, foi uma anedota, mas que no final tem muito simbolismo. Ou seja, Santos Serdán contrata uma pessoa que foi condenada a 8 anos de prisão por falsificar dinheiro, loterias e por narcotráfico. E acontece que essa pessoa é a responsável, como perito, por questionar o trabalho da Guarda Civil, que validou esses áudios como autênticos. Enfim, essas coisas vocês já sabem que só podem acontecer na nossa querida Espanha.
E, por sinal, também houve uma grande confusão entre a advogada de Koldo, Letícia de la Roz, que na verdade é muito, digamos, impulsiva e fala tudo o que lhe vem à cabeça. E o presidente do tribunal, Andrés Martins Arrieta, teve que pedir várias vezes para que ela não o interrompesse, que ficasse quieta, que se dedicasse a fazer perguntas. Houve ali também um pouco de polêmica, mas enfim, uma polêmica que praticamente se repete todos os dias desde que começou esse julgamento do caso Koldo no Supremo Tribunal da Espanha. Encerramos esta edição de Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez. Espero que tenham gostado do resumo e respondam a uma das perguntas de ontem, em relação ao documento do Ministério Público sobre Begônia Gomes, no qual pedia o arquivamento do caso. E vocês me perguntaram, mas isso significa que o caso de Begônia Gomes vai ser arquivado? Não, o Ministério Público pede, mas quem tem que decidir é a Tribunal Provincial de Madrid, depois que o juiz Peinado processou a esposa de Pedro Sanches por 4 crimes. O que a experiência nos mostra até agora? Que a Tribunal Provincial de Madrid já revogou alguma decisão do juiz Peinado, mas a maior parte da investigação foi confirmada por ela. Com isso, eu acredito que Begônia Gomes, por mais que o Ministério Público peça, não vai escapar de sentar no banco dos réus. Como eu dizia, esta foi a edição de Medidas Cautelares com Miguel Ángel Pérez. Vocês já sabem, podem ser sócios escolhidos por menos de 3 euros ou supremos por menos de 7 euros ao mês. Deixem seus comentários, suas opiniões, também suas perguntas. E se vocês gostaram do vídeo, já sabem que podem compartilhar com quem quiserem, familiares, amigos ou colegas. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todo mundo, porque informação é poder. Até breve!